Olá, seja super bem-vindo, bem-vinda, bem-vindex. Eu sou Reginaldo Costa e esse é o Papo de RH, uma iniciativa do Grupo Diógenes, um dos mais importantes grupos informais de profissionais de recursos humanos. E hoje o nosso papo é sobre transformação cultural e para isso nós estamos recebendo carinhosamente a Fran Koch e o Rogério Beck, que nós vamos chamar de Roger, porque a gente prefere assim, né, Roger? E essas duas feras vão abordar esse assunto para a gente de uma forma leve, de uma forma dinâmica, rápida, objetiva, para levar um tema atual e que está na agenda de gestão de pessoas de todas as organizações. Roger, Fran, sejam super bem-vindos aqui ao Papo de RH. Bom, então, me apresentando rapidinho, eu sou a Fran, como o Reginaldo falou. Eu sou psicóloga de formação, especialista em gestão estratégica de pessoas e cognitivo-comportamental. Atuo aí mais ou menos há 10 anos já dentro da área de pessoas, né, da área de people, especialmente para empresas de tecnologia. E é um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês hoje. Obrigado, Fran, seja super bem-vinda, viu? Fica à vontade aqui com a gente. Legal. Meu nome, como o Reginaldo falou, é Rogério Beck. Muita gente me chama de Roger, principalmente as pessoas mais próximas ou que já trabalharam comigo. Eu fiz uma carreira aí na área de recursos humanos ao longo de mais de 30 anos. Iniciei em remuneração e benefícios, mas tenho uma visão generalista, ocupei cargos de liderança tanto no Brasil quanto na América Latina. E sou um dos membros do Grupo Diógenes, que é o grupo que o Reginaldo também comentou, onde a gente troca ideias, fala muito do RH e trata de temas relevantes para a nossa comunidade. Legal, legal, galera, seja super bem-vindo, super bem-vindos. Bom, como todo mundo sabe, a gente está de home office, todo mundo em casa, e eu tenho um camaradinho aqui que é o Smeagol, que é um gato muito louco, então pode ser que de repente ele apareça por aqui, você não liga não. Mas olha, o tema de transformação cultural, um tema sempre bastante quente no mundo de hoje, no mundo de ontem, certamente vai ser no mundo de amanhã. E eu já queria começar esse bate-bola aqui com a Fran, tentando, Fran, encontrar uma ideia de que momento uma empresa demanda transformação cultural e quais são as evidências de que essa organização necessitaria entrar numa jornada de transformação cultural. Legal. Acho que as duas perguntas elas se complementam, né? Porque, para mim, eu acredito que a partir do momento que dentro de uma organização a gente percebe que com o nosso modelo de trabalho, com as ferramentas atuais que a gente tem hoje, a gente já chegou no nosso potencial máximo, né, para a gente poder dar um passo a mais. Eu entendo que ali é um dos principais momentos que a gente precisa olhar para a transformação cultural, né, entender um pouquinho mais desse contexto e ver o que a gente precisa ajustar para a gente continuar seguindo nesse nosso processo de evolução. Claro que existem várias realidades, né, então, empresas que acabam fazendo fusões, geralmente acontece um pouco dessa transformação também, então, porque a gente acaba juntando muitas vezes duas culturas diferentes, empresas em crescimento, também tem várias realidades, mas para mim o que resume essa pergunta é isso. Quando eu percebo que o que eu faço hoje já não me leva para um próximo passo, esse é o momento que eu preciso olhar para esse meu contexto, para essa minha base, para poder continuar esse processo. Roger, como é que você vê a abordagem da Fran? Olha, Reginaldo, eu concordo com o que ela comentou, né? Eu acho que quando a organização ela precisa repensar a forma de trabalho, ela automaticamente ela começa a trabalhar numa transformação cultural, né? Eu acho que eu gostaria até talvez de trazer um exemplo prático, né? E para validar isso, e aí vocês me falam se faz sentido, né, essa experiência prática de quando nós trabalhávamos na área de recursos humanos, com as diferentes áreas focadas, cada um na sua expertise, né, seja a remuneração, benefícios, e você acabava muito centralizado ali. E com o passar do tempo, foi necessário a gente repensar
e criar a questão do RH Business Partner, né, o parceiro do negócio, aquele que sim tem essa especialização, mas ao mesmo tempo ele tem a visão geral do negócio e colabora com as demais áreas, mas ele traz toda uma especialização que muitas vezes a gente não conseguiria compartilhar dentro de uma organização com uma estrutura mais enxuta, com uma estrutura mais moderna, aquela organização que nós tínhamos da área de recursos humanos no passado. Então, hoje, a grande maioria das empresas já utilizam o RH Business Partner, não por acaso, mas sim por uma necessidade, por uma evolução das organizações. É um pouco a minha visão. Eu concordo também com vocês dois e acho que em algum momento na vida de uma organização ela passará por uma jornada de transformação. E mesmo que seja uma organização extremamente tradicional. E a gente pode citar como exemplo os bancos, né? Se a gente olhasse os bancos há 5, 10 anos atrás, a gente ia ver organizações relativamente conservadoras, com um jeito de fazer as coisas muito padronizados, né? E hoje a gente vê os bancos sendo protagonistas de soluções digitais, de comportamentos diferentes, até a forma de fazer a comunicação com o público é diferente, mais descontraído, muitas vezes mais inclusiva, e bancos que, de certa forma, têm um DNA de bastante tradição, até porque o mercado financeiro trazia um pouco disso. E acredito que também a chegada das fintechs, né, elas exigiram também essa forma de mudar. Fran, você concorda que a questão da tecnologia, do ambiente digital e também esse momento que quase que a sociedade como um todo passa por admitir a diversidade e a inclusão, isso força qualquer organização a repensar a sua cultura, a repensar o seu jeito de fazer as coisas? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala de tecnologia, eu relaciono muito com a mudança da forma de trabalho que a gente precisa implementar no nosso dia a dia, né? Então, quanto mais tecnologia a gente utiliza, mais o nosso modo de trabalho também vai mudar. Então, tanto que são, né, criados aí todos os dias, inclusive novos trabalhos mesmo, né? Novas profissões, basicamente, novas funções dentro das organizações. Eu acho que faz muito, muito, muito sentido, olhando para esse conceito de tecnologia, o quanto que isso nos ajuda. E quando a gente olha para o contexto inteiro mesmo, né, para o mundo que a gente vive, tem a frase que fala, né, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, a única constância é a mudança, basicamente, né? Então, a gente precisa fazer também um trabalho de constantemente olhar para essa mudança e se adaptar, porque hoje a gente vive num mundo, já há algum tempo, na verdade, mas eu acho que quanto mais os anos vão passando, mais forte fica isso. Quando a gente olha para o mundo VUCA, por exemplo, né? A complexidade, a volatilidade, a incerteza, a gente não sabe mais o que vai acontecer amanhã, não existe mais resposta certa ou errada. Já migrou para o mundo bunny, né? Pois é verdade. Agora já tem, inclusive, uma nova possibilidade de teoria aí que vem depois já. Então, não tem como a gente não olhar para isso e não se adaptar e não se ajustar. Eu acho que é isso que faz, na verdade, o nosso processo de mudança acontecer mais frequentemente, inclusive, né? Verdade. Você já passou, Roger, por algum movimento de transformação cultural? Passei sim, Reginaldo. A gente tinha uma organização que ela era uma organização mais estruturada, né, de uma forma mais tradicional, e aí a gente começou naturalmente a ter ligações com diferentes áreas, ou seja, você começa a aumentar a complexidade a partir do momento em que você começa a ter ligações com outras pessoas de outras áreas, mas a responsabilidade compartilhada.
Então, as matrizes, né, trouxeram isso para nós. Então, quando a gente tem uma responsabilidade, por exemplo, né, e focando na área de recursos humanos, de toda a operação brasileira, e aí, ao mesmo tempo, você é o RH Business Partner de uma unidade de negócios que fica na Argentina, ou que seja num outro estado brasileiro, isso começa a gerar uma complexidade grande, né? E aí a gente precisa se atualizar e trazer novos processos para isso. E a questão do digital, como a Fran estava falando, né? Queria trazer isso para esse raciocínio meu, né? Na verdade, a gente está vivendo uma transformação da sociedade digital, né? E isso está trazendo novas formas de trabalho, novos empregos, e exigindo novas competências dos gestores. Então, a gente está realmente num momento bem interessante de RH e acho que esse papo é bem legal para a gente tentar trazer um pouco de luz a tudo isso e nos ajudar também, né? Porque são coisas muito novas que a gente está vivenciando. Eu também, eu gosto de modelos de analisar alguns modelos de transformação cultural. Se a gente pegar bases metodológicas aí, eu acho que o Schein traz bem isso, né, com as três camadas de cultura e onde você pode interferir ou intervir nessa cultura, né? Mas eu gosto também do modelo mais que a Betânia Tanuri costuma trazer, que é aquele que você tem uma visão central, depois você tem mais periférico a cultura e liderança, depois processos, estratégias, pessoas, enfim. E, a partir desse conjunto, dessas partes, você vai implementando as ações de transformação. Mas existem outras abordagens, além dessas, né? Uma delas é o Management 3.0. Você conhece um pouco disso, Fran? Você já viveu um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui, dessas loucuras? Sim, conheço sim. Inclusive, basicamente, o Management 3.0 é o que deu toda a base do que eu fiz nos últimos 2 anos, basicamente, quando fala né, desse processo de mudança cultural, principalmente junto com a liderança. Eu sempre gosto de citar, quando a gente fala de mudanças, muito do livro, né, Como Mudar o Mundo, do Jürgen Apelo, inclusive, que ele fala lá dos 4 passos, né, do sistema. Primeiro, olhe para o sistema, depois compreenda as pessoas, depois das pessoas, olha para a interação ou para o relacionamento, na verdade, das pessoas, né, como que você vai fazer isso, e depois ele usa, inclusive, qual que é a ferramenta lá, os 5 I, se eu não me engano, que ele inclui um I a mais, que é a questão da mudança do ambiente em si, né? Então, ele traz para cada um desses passos, vamos dizer assim, alguma ferramenta, alguma metodologia que já é conhecida do mercado. Então, PDCA, ADKAR, na verdade, são 4 Is, ele que acrescenta um I na metodologia dele no final, né? E a curva da inovação também. E é muito, muito, muito bacana falar desse livro, porque eu li o livro durante o nosso processo de transformação aqui. E foi muito legal, porque como a gente já tinha passado por uma parte, eu consegui ver ali a teoria. Na verdade, eu relacionei com o que a gente viveu. E é muito, muito, muito o que acontece na prática. Quando a gente olha, por exemplo, para a curva da adoção, né, onde a gente tem lá os inovadores, que são 3% das pessoas que começam contigo nesse processo de mudança, que vão logo de início, depois a primeira onda, a segunda onda, e lá no final os 10% que demoram mais para entender esse novo contexto, né, que estão em outro momento ainda. É muito bacana porque a gente consegue trazer isso para a realidade. Então, o Management 3.0 sempre fez muita base para mim aqui, inclusive não só para o processo de mudança, mas também para as práticas que a gente foi implementando no nosso dia a dia. Então, né, os conceitos todos, né, as visões mesmo do Management 3.0, de energizar pessoas, empoderar times, crescer a estrutura baseada em comunicação, eu acho que isso é fundamental no processo de mudança, não tem como não acontecer, né? Não O adianta, processo de
não adianta a gente pintar a parede toda colorida e Ah, depois as Uhum. atitudes e os comportamentos não refletem uma não, cultura inclusiva, uma cultura de resultado, enfim, né? exato. Realmente, Fran, acho que é isso mesmo. Mas, por favor, continua que eu acabei te interrompendo. Não, que isso, pode ficar à vontade. Então, a gente traz muito todos esses contextos, né? O próprio, quando a gente fala dos princípios do Management 3.0, o, para mim, assim, eu acho que o que mais fez a diferença nas vivências que eu tive até agora foi o de cocriação. Porque a Uhum. partir do momento que a gente traz as pessoas junto para esse processo de mudança, nossas coisas ficam muito mais fáceis. Eu entender quem são os meus influenciadores, né? Quem vai me ajudar desde o começo, eu entender as necessidades de cada um dos meus times, quais são os principais motivadores, como que eu faço para esse processo de inovação, ou de inovação não, desculpa, de mudança se tornar sustentável, porque eu também não quero causar uma mudança e daqui a pouco aquilo for momentâneo, né? Eu quero que isso seja sustentável, eu quero que isso seja a longo prazo. Então eu sei que não vai ser com uma dinâmica rápida que eu vou fazer e que de um mês para o outro eu vou ter uma cultura nova. Não, demora tempo para que isso aconteça de fato, né? Então eu sou suspeita, porque eu gosto bastante da teoria. Roger, eu entendi que a Fran, de certa forma, ela não falou, mas eu entendi, e talvez possa ter entendido errado, mas eu Ah, acredito que todo esse movimento significa colocar as pessoas no centro da jornada e priorizar as Uhum. pessoas como os maiores e mais importantes elementos de transformação e transformadores da cultura. Eu acabei entendendo isso. mais ou menos isso da fala dela. O que você achou? Será que eu entendi certo? Eu tô bem alinhado com a sua compreensão, Reginaldo. Eu acho que hoje, claramente, as organizações mais ágeis e mais modernas não tem espaço para o comando e controle mais. Você realmente precisa empoderar as pessoas, dar a responsabilidade clara, buscar o alinhamento estratégico com todos, precisam saber por que estão ali, o que estão fazendo, né? As pessoas, elas demandam isso, né? Principalmente o pessoal mais jovem, eles já vêm com essa cultura da conectividade, então a gente precisa estar muito antenado com a questão de comunicação, falar para as pessoas o que realmente está acontecendo, porque hoje no dia a dia o pessoal está conectado, não tem mais, a velocidade é muito grande das pessoas saberem o que está acontecendo, e as empresas, a grande maioria, estão precisando se adaptar a isso, porque realmente é uma transição muito grande, né? E eu acho que isso traz uma motivação no meu modo de pensar como profissional de RH, porque é algo que, para mim, no passado, eu até acredito nisso, acreditava já nisso, mas não via uma situação real acontecendo, porque eu acho que havia já por detrás uma boa intenção em envolver mais as pessoas e dar essa condição de liberdade de trabalho para os colaboradores, mas na verdade eu não via um movimento como hoje a gente percebe, principalmente, novamente, nas empresas de tecnologia, mas eu tenho certeza que isso se aplica a qualquer tipo de negócio, nessa forma, nesse formato mais atual. Eu não sei se vocês concordam com essa minha visão, Sim, sim. mas Além de concordar, você trouxe também uma perspectiva que a gente, pelo menos eu aqui, não tinha olhado, e acho que foi super bem-vindo, sim, Roger. Eu acho que o que você trouxe, né, Roger, é bem a evolução mesmo quando a gente uhum, olha, né, para a gestão 1.0, 2.0 e agora o 3.0, basicamente o que a gente tinha era o 2.0, onde existia esse interesse ou já esse olhar para as pessoas, de ter, por exemplo, uma liderança mais servidora, mas na base ali, no dia a dia, o que ainda era levado em consideração
era hierarquia, né? Eu sei que era, eu digo era porque a gente está nesse processo de mudança como um todo, mas eu sei que tem muitas empresas que talvez ainda estão nesse modelo, né? Então era ainda muito hierarquizado, era muito comando e controle ainda. E agora, outra coisa que você trouxe bem também, que para mim faz muito sentido, a própria mudança de geração, né? A gente está hoje no mercado de trabalho, a gente tem muitas gerações ali no mesmo time, onde a gente, como área de RH ou como liderança, a gente precisa equilibrar essas necessidades diferentes, essas formas diferentes de agir e reagir de acordo com que as coisas acontecem no dia a dia. Então, acho que você trouxe muito bem esse contexto que eu acho que faz muito sentido também, com certeza. Legal, eu queria tocar eu queria tocar num bichinho que eu acho fundamental para a transformação, que um carinha chamado liderança. Como é que vocês veem, ou melhor, o quanto a liderança ajuda e quanto ela atrapalha uma jornada de transformação? Cuidado, não vou citar nenhum chefe, nada disso, pelo amor de Deus. Hein? Não vai deixar ninguém também por carapuça, nada disso. Não, Só no geral. Tranquilo. Mas, assim, na minha percepção, eu acho que, na mesma proporção que a liderança pode ajudar, ela também pode não ajudar no processo de transformação cultural. Para mim, a liderança é fundamental. Por quê? Eles são os grandes protagonistas. Primeiro que a gente, como área de RH, a gente não consegue estar ali o dia inteiro com todas as equipes, com todas as pessoas, né, reforçando aqueles comportamentos que a gente quer ter na nossa nova cultura, por exemplo. Então, a gente precisa ter a liderança muito bem alinhada, e por isso o RH precisa estar muito próximo dessa liderança, e aí existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, a gente a gente criou, né, o nosso chapter de liderança, então, quinzenalmente, a gente encontra com os líderes, sempre trazendo para eles qual que é o direcionamento, esses são os objetivos, é dessa forma que a gente vai trabalhar, agora vem junto vocês conosco, né? De que forma que vocês acham que a gente pode ajustar esse caminho? Vamos trabalhar e vamos criar isso juntos também. Para mim, não tem como acontecer qualquer tipo de mudança se liderança não tiver comprado e não tiver junto com a gente nessa orientação. Não sei qual que é a sua opinião, Roger. Pode, desculpa. França, só insistir um pouquinho mais, que tipo de comportamentos da liderança ou atitudes, como queira, que você acha que pode atrapalhar o processo ou jogar contra o processo? Eu acho que como é que eu posso, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso. Eu acho que talvez a liderança ela precisa estar muito alinhada com a mudança que a gente quer ter. Então, qual que é a gente tem que ter muito claro, qual que é a nossa principal meta? Aonde que a gente quer chegar? Aqui. A liderança ela precisa ter essa meta muito clara e ela precisa estar comprada com essa meta. Não significa que vai ser algo totalmente contrário daquilo que ela acredita. Às vezes pode ser, não vou mentir. As experiências que eu tive, sim, às vezes acontece que tem líderes que acreditam que esse não é o melhor caminho, faz parte, e tá tudo bem também, não tem problema, né? Eu Sim, acho que a gente sim. está aqui para entender, cada pessoa tem o seu lugar também, né? Acho que dá para a gente trabalhar com isso. Mas a liderança ela precisa estar muito alinhada com essa meta, muito alinhada com o RH, e aí eu acho que é muito o comportamento de influenciador, para mim, acho que esse é o principal. Então, como que ela vai influenciar esse time como liderança mesmo, né? A gente brinca, a gente fala que o exemplo é a técnica milenar de liderança, né? Então, como que eles vão trabalhar nisso para que a gente chegue onde a gente quer chegar? Eu acho que para mim esses são fundamentais, assim. Claro que quando a gente olha, por exemplo, para comportamento em si, eu acho que talvez vai depender muito de qual a nova cultura que a empresa vai querer ter. Porque, obviamente, que eu vou querer que os meus líderes, eles transpareçam, né, eles transpareçam esses novos comportamentos, esses novos valores que eu vou ter para a minha organização. Então, vai talvez mudar um pouquinho para cada um. Então, se eu pudesse resumir, eu focaria no exemplo e na influência, basicamente. Legal, a gente está chegando meio que no final aqui para esse nosso bate-papo. E eu também penso bem parecido, mas eu acho que a liderança ela precisa se sentir parte da solução e não parte do problema para ela poder
avançar e suportar qualquer processo de transformação. É assim que eu vejo. Bem, gente, essa era a ideia mesmo, ter um bate-papo assim, muito focado, muito direto, muito dinâmico, ágil, rápido, nesse tema de transformação. Eu sei que é pouco tempo, mas essa é a ideia mesmo, é ser bem rápido e objetivo. E queria aí ver os destaques finais aí, Roger, se quer acrescentar algo, Fran, enfim. Pode falar, Roger, depois eu... Não, por favor, fala você, Fran, por favor. Não, acho que se eu pudesse acrescentar algo, eu indicaria muito a leitura do livro Como Mudar o Mundo, porque eu acho que ela dá uma base muito legal para esse processo de gestão de mudança. Eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que é isso, assim, acho que a gente já falou bastante coisas, tudo que a gente falou aqui acho que são importantes, é difícil a gente escolher uma específica. Eu acho que eu fico com sempre olhe para as pessoas e cocrie a partir delas, né, ou junto com elas, na verdade. Acho que esse é o meu ponto forte. Top. Roger? O que eu ia comentar, eu acho que, na minha visão, né, esses modelos eles vão cada vez mais estarem presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e dentro das organizações. E eu acho que as organizações que não se atualizarem vão ficar muito para trás. No entanto, eu acho que a gente vai precisar também, né, como profissional, se adaptar e ajudar as pessoas a se adaptarem, porque é um novo momento e demanda diferentes competências. Então, uma delas, como a gente falou agora há pouco do líder, o líder precisa transmitir confiança para os seus liderados, para que eles acreditem também na proposta que esse líder está fazendo e que a organização está fazendo como um todo. Legal, gente. Roger, Fran, super obrigado por essa participação aqui no Papo de RH. Foi top ter vocês aqui. Agradeço de todo o coração. Desejo aí uma jornada linda de sucesso aí na carreira de vocês. E vocês são super bem-vindos sempre aqui ao nosso grupo Diógenes e especial ao Papo de RH.